Fala galerinha, tudo bem? Vamos responder agora algumas questões, tá, do teu material, da tua apostila, tá bom? Professor Davi Ribeiro aqui de Matemática e a aula de hoje são exercícios resolvidos sobre prisma. Então, lá na tua apostila, a segunda questão dos exercícios relativos a prismas é da UniForCe. Vamos dar uma olhadinha nela. Diz o seguinte: a soma dos comprimentos de todas as arestas de um cubo é igual a 60. A diagonal em metros mede. Bom, gente, vamos lá. Vamos desenhar aqui um cubo, tá? Padrão. Vou desenhar um cubo. E aí, o que a questão informa é a soma de todas as suas arestas, tá? Vamos contar quantas arestas tem um cubo, sabendo que todas elas têm o mesmo comprimento, que a gente pode chamar de Azinho. Ok? Então tá aqui. Vamos lá. Quantas arestas tem um cubo? Na base, ele tem 4 arestas. 1, 2, 3, 4. Na base superior tem mais 4. 1, 2, 3, 4. E nas laterais também tem 4. 1, 2, 3, 4. Então, ao todo, esse cubo ele tem 12 arestas. 12 arestas. Bom, até aí tudo bem. Só que se a gente somar essas 12 arestas, o valor de 12 arestas tem que dar 60. Então, olha lá, se 12 arestas resultam em 60, é porque cada aresta é 60 dividido por 12, ou 5 metros. Se a gente tem um valor de cada aresta, fica fácil encontrar a diagonal. A diagonal do cubo é essa linha aqui, né, gente? Ó, que une esses dois vértices aqui de extremos. Então, se a gente lembrar a expressão para a diagonal de um cubo, é a aresta vezes raiz de 3. Ou seja, a diagonal do cubo vai ser 5 vezes raiz de 3 metros, né? E não tem muito mais o que se fazer aqui. Essa resposta já está no gabarito, aqui na letra C, ok? Show de bola, né? Vamos para a próxima questão. A próxima questão é a questão 7, tá? Então busca lá, dá uma carreirinha, procura essa questão que está bem legal. Diz o seguinte: a base de um prisma reto é um triângulo de lados iguais a 5, 5 e 8. E a altura tem 3 metros de comprimento. O seu volume será... Gente, muito cuidado. Ele fala que a base do prisma é um triângulo de lados 5, 5 e 8 e que o prisma tem a altura 3. Essa altura 3 não é do triângulo, é do prisma, tá? Então, vamos desenhar aqui mais ou menos como é que seria esse nosso prisma. Então, aqui tem a base dele, tá? E vamos botar ele em pezinho assim, ó. É mais ou menos isso que vai ser o nosso prisma aqui. Opa, pronto. Essa linha saiu um pouquinho troncho, vou melhorar ela aqui. Vamos fazer um desenho mais bonitinho para vocês. Então, aqui, ó. Pronto, desceu. Aí está o nosso prisma. E na base, esse prisma, ele tem um triângulo de lados 5, 5 e 8, né? Que caracteriza um triângulo isósceles, né? Ou seja, aqui, para completar que eu apaguei, 8. E a altura aqui desse prisma mede 3 metros, né? Todas as medidas aqui estão em metros. Como que a gente calcula volume de prisma? Gente, o volume de prisma para qualquer prisma seria área da base vezes altura. Nós já temos a altura, né? Essa altura aqui já está bem definida, que o valor dela é 3. O que falta para a gente é encontrar essa área da base. Aí a gente volta a pensar, quem é a base? A base está aqui, ó. A base é esse triângulo isósceles, tá? Como é que eu vou encontrar a área desse triângulo isósceles? Presta bem atenção. Vou representar ele aqui, ó.
Aqui está o triângulo isósceles, que tem lados 5, 5 e 8. A área de triângulo, uma das formas de se calcular é base vezes altura sobre 2. A gente pode até entender que a base desse triângulo aqui seria 8, mas quem seria a sua altura, h? Gente, meu desenho não está perfeito aqui, mas num triângulo isósceles ou num triângulo equilátero, a altura divide a base em duas partes iguais. Tá ok? Então, esse segmento aqui, ele vale 4. O que significa dizer que nós temos aqui à esquerda, à direita, um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é 5 e cujo um cateto é 4. Então, o outro cateto, através do teorema de Pitágoras, 5 ao quadrado igual a h ao quadrado mais 4 ao quadrado, né? Para quem conhece esse triângulo pitagórico, esse outro cateto aqui seria 3. Para quem não conhece, efetua a conta aqui, né? Seria 25 igual a h ao quadrado mais 16, ou h ao quadrado igual a 9, né? Ou seja, onde a gente teria que o h vale 3. Então, tranquilamente aqui a área desse triângulo seria base, que é 8, vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Vou apagar ali, que o 2 ficou meio borrado. Então, nós teríamos 24 sobre 2, 12, né? Então, 12 metros quadrados seria a área da base. Então, voltamos lá para calcular o volume, né? A área da base vezes a altura, logo esse volume seria de 24, logo esse volume seria de 36 metros cúbicos, né? E está faltando aqui o metro cúbico em cada uma das alternativas por se tratar de um volume, né? Resposta certa, gente, sem dúvida alguma, letra C, ok? Então, preste bem atenção, volume de prisma é área da base vezes a altura. O que que muda então? A base pode ser qualquer figura plana. Nesse caso foi um triângulo isósceles. Então, a gente, para encontrar a área de triângulo isósceles, utilizamos o teorema de Pitágoras para encontrar a alturazinha dele e aplicar a fórmula base vezes altura sobre 2. Existiria outra forma de calcular essa área de triângulo também, tá certo? A gente poderia usar a fórmula de Heron, é uma possibilidade, né? Mas eu acredito que ela seja um pouco mais trabalhosa do que essa maneira que nós encontramos. Ok, gente? Vamos para a próxima questão. Bom, vamos agora a uma questão um pouquinho mais complexa, ou não, né? Depende do que vocês acharem aí. É a questão 10, tá? Ela fala o seguinte: o volume do prisma hexagonal regular, ou seja, um prisma que tem na base um hexágono regular, de altura raiz de 3 centímetros e cujo apótema da base mede raiz de 3 é. Então, a pergunta foi feita, né? A pergunta foi feita relativo ao volume desse prisma, tá? Então, e as informações foram a altura e a apótema da base. Vamos desenhar esse prisma, tá? Vamos desenhar esse prisma aqui. Ó, esse prisma seria essa figurazinha aqui, ó. Um hexágono. Opa! E aí, o que a gente tem desse hexágono? A gente tem a altura dele e a apótema da base, ó. Vou botar aqui de vermelho a altura necessária para o volume, né? H igual a raiz de 3 centímetros. E a apótema da base. Gente, para representar essa apótema da base, eu vou desenhar aqui embaixo a base separada, tá? Então, eu vou desenhar um hexágono plano para a gente mostrar, lembrar onde que ficava essa apótema da base. A apótema é a distância do centro. A apótema é a distância do centro
até o lado, formando com ele 90 graus, ou seja, é a menor distância do centro até o lado da figura. Isso aqui que é a apótema, tá? E a gente viu na teoria que essa apótema, na verdade, ela era a altura desse pequeno triângulo equilátero que eu vou desenhar aqui para vocês, ó. Ou seja, a gente não sabe o lado desse triângulo equilátero, que por sinal é o lado do hexágono, mas sabe que a apótema é a altura desse triângulo. Lembrem-se da expressão que era a seguinte: apótema, como é igual à altura, vai ser L raiz de 3 sobre 2. Ou seja, quando ele informa para a gente o valor da apótema, ele está querendo que a gente use ela para calcular justamente o lado da base. Ó. Raiz de 3 é igual a L raiz de 3 sobre 2. Dá para a gente fazer um cancelamento aqui, tá? Para a gente fazer um cancelamento de raiz de 3 com raiz de 3. O que sobra para a gente é que 1 é igual a L sobre 2. Logo, L vale 2 centímetros. De posse do lado da base, fica fácil agora encontrar o volume, né? O volume é a área da base vezes a altura. Por sua vez, a área da base de um hexágono, de um prisma hexagonal, é a área do hexágono, que é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? Essa área aqui, gente, é a área do hexágono. Como a base ali é um hexágono, então essa vai ser a área da base. Então, vou calcular aqui separadinho, ó. 6 vezes L ao quadrado, então 2 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Bom, 2 ao quadrado é 4, simplifico com 4. A nossa área da base ficou 6 raiz de 3. Substituindo aqui na expressão do volume, você tem 6 raiz de 3 vezes a altura, que é raiz de 3. Bom, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. 6 vezes 3. Logo, o volume será 18 centímetros cúbicos. E essa é a resposta do problema, que está ali na alternativa A. Ok? Então, conhecer os detalhes de alguns prismas é fundamental, tá? Se está em dúvida, volta na aula teórica e dá uma olhadinha lá no quadro de prisma de base hexagonal. Vamos para a próxima questão. Vamos lá então, questão 16 agora, questão simples. Questão 16, simples, mas que requer bastante atenção. Uma caixa d'água na forma de um paralelepípedo retângulo. Às vezes ele usa palavras como prisma de base retangular, ou então paralelepípedo reto, retângulo. Tudo é um paralelepípedo, que é uma caixa de sapato. Então você pode representar a informação dada no problema através dessa figura aqui básica, que é o nosso famoso paralelepípedo, tá? Então tá aqui. Bom, então esse recipiente aí, essa caixa d'água, né, que ele está falando, deve comportar, né, o líquido, ele tem dimensões 1,8 metros por 15 decímetros e 80 centímetros. Veja que as unidades de medida estão todas diferentes uma da outra. Vamos colocar aqui, a ordem que você coloca não vai influenciar na solução do problema. Então, eu vou colocar aqui 1,8 metros, vou colocar aqui 15 decímetros e vou colocar aqui 80 centímetros. E a pergunta que foi feita, capacidade. Capacidade seria o máximo volume que o recipiente suporta. Bom, como a gente viu lá na teoria,
O volume de um paralelepípedo é o produto de suas três dimensões, A vezes B vezes C. Então, a princípio, seria multiplicar 1,8 por 15 por 80. Porém, né, a gente tem que avaliar qual é a unidade da resposta. Aqui não está aparecendo, mas as respostas estão em litros. Mas aqui está metro, decímetro e centímetro. Como que isso se transforma em litro, tá bom? Vamos relembrar, gente. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, assim como 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, assim como 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Ora, se ele quer o volume em litro, basta que eu passe todas as medidas, por exemplo, para decímetro, e quando eu multiplicar 3 medidas em decímetro, eu vou ter o decímetro cúbico, que vai equivaler ao litro. Faz sentido? Então vamos revisitar aqui, ó. A gente tem a escalinha lá, metro, decímetro e centímetro. Vamos supor lá, eu estou aqui no metro, né? Vamos pegar o 1,8 agora. Estou no 1,8 e quero passar de metro para decímetro. Então, você vai multiplicar aqui por 10. Então, isso aqui vai virar 18 decímetros. Agora, eu estou aqui no 80 centímetros, tá? Eu quero passar de centímetro para decímetro. Então, eu vou dividir por 10. Isso vai me dar 8 decímetros. E o 15 já está em decímetro. Então, vamos continuar nossa fórmula de produto, de volume, multiplicando aqui 18 decímetros vezes 15 decímetros vezes 8 decímetros. Efetuando esses produtos, nós encontramos um valor de 2.160 litros, que está representado na letra E. Gente, vamos começar um pouquinho. Veja, não era obrigado você passar tudo para decímetro. Você poderia passar tudo para qualquer unidade, tudo para metro, tudo para centímetro. Agora, eu creio que essa foi a solução mais rápida, já que eu estou passando para uma unidade que já vai me gerar o litro como resposta. Tudo bem? Então, fica bem atento com a unidade de medida. Essas três relações aqui que eu coloquei, elas são de suma importância, tá? Vou circular aqui de vermelho. Essas são as relações que mais aparecem nas questões de unidade de medida relativa a volume, não só na prova de matemática, mas na prova de física, na prova de química também. Vamos para a próxima questão. Bom, e essa questão aí, ela foi do SSA, tá? Lembrar que geometria espacial, prismas, cones, cilindros, esferas, são assuntos garantidos na prova do SSA2. Pelo menos aí de 1 a 2 questões por ano sobre o tema geometria espacial. Então, faz bastante exercício esse assunto, faz o máximo de questões que você puder, quanto mais questões você fizer, melhor, tá certo? E variado, não só sobre cubo, não só sobre paralelepípedo, faz misturado. Ao final do nosso curso, a gente vai mostrar questões de figuras intercaladas, tá bom? Vamos para essa questão agora. Mais uma vez a pergunta: qual é a capacidade em litros dessa cisterna? Gente, capacidade é o máximo volume. O volume de um prisma se dá pela expressão área da base vezes altura. Lembra que para ser prisma as duas bases têm que ser iguais. Está aqui, gente, ó. Você tem uma base que é um triângulo retângulo e você tem a outra base aqui em cima que também é um triângulo retângulo. São dois triângulos retângulos, tá certo? Porque a gente tem que descobrir essa base. Eu acho que a altura está clara aqui, ó, que é o 4, né? Aqui está o H. Mas vamos descobrir então essa área da base, tá certo? Nota que eu vou redesenhar aqui, ó, a base. Eu vou redesenhar, tá certo? Ó, do jeito que está lá, eu não quero mexer.
Vou colocar aqui a base. É um triângulo retângulo que tem 8 metros em um cateto e tem 10 metros na sua hipotenusa. Como descobrir a área dessa figura? Vou colocar esse triângulo retângulo em pé, tá? Eu vou colocar ele com um cateto aqui para baixo, ó. Eu não modifiquei o triângulo, só coloquei ele com um cateto para baixo. Ficamos com 8 metros aqui em um dos catetos, 10 metros na hipotenusa. Eu acho que agora ficou mais fácil para a gente calcular essa área. Essa área vai ser o produto base vezes a altura sobre 2. Só que a gente não tem aqui quem é o valor dessa base. Bom, gente, isso é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras, né? Então, ó, aqui seria a hipotenusa, aqui seria um cateto e aqui seria um outro cateto, tá? Então, aplica o teorema de Pitágoras e resolve isso tranquilamente, ó. Aplica o teorema de Pitágoras, tá bom? Vou fazer aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto. Cara, eu vou chamar de x aqui, tá? Isso aqui vai ficar 100 igual a 64 mais x ao quadrado. Se passar o 64 para o outro lado, você vai encontrar que x ao quadrado é igual a 36. Logo, x igual a 6. Então, essa base aqui do triângulo que está faltando era 6, logo dá para encontrar a área dele, né? Tranquilamente, ó. A área dele seria 6 vezes 8 dividido por 2. Lembra que aqui a altura vai ser 8, porque forma 90 graus com a base, tá? 48 por 2, 24. Pega essa área e joga na fórmula do volume. A área da base, que é 24, vezes a altura, que é 4. Então, gente, isso aqui vai dar 96, tá certo? Como todas as medidas estavam em metros, ou seja, 10 metros, 4 metros e 8 metros, isso aqui vai estar em metro cúbico. Então, lembra do que eu falo sobre unidade de medida. Tem que lembrar, ó, cada 1 metro cúbico é equivalente a 1000 litros. Ou seja, 96 metros cúbicos vai equivaler a 96.000 litros, tá? Bom, passando para a notação científica, a vírgula tem que estar entre o 9 e o 6. Então, ela vai voltar 4 casas, ó. 1, 2, 3, 4 e vai parar aqui. 9,6 vezes 10 a quarta litros, que era a única solução plausível aqui para a gente. Letra D. Bom, então é isso, gente. Vamos ficando por aqui, tá? Exercitem, exercitem e exercitem. Esse tema, ele nunca é pouco o quanto você exercitar, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e gostado. E até a nossa próxima aula.